certo? Então, tá aí, estamos gravando a partir desse momento. Eu estive lendo os relatórios de vocês, ou questionário, como alguns estão chamando, e verifiquei alguns pontos lá que me levaram a elaborar essa apresentação aqui. São os 3 ou 4 pontos que eu queria chamar a atenção de vocês. Nada muito, assim, complicado, não. Mas são importantes. Por exemplo, esse caso aí, ó, as apresentações, elas ficaram assim, variando entre o que eu estou chamando aqui de muito ruim e excelente. Desculpe colocar o termo muito ruim, parece meio deselegante, mas realmente não, eu posso dizer que estavam muito ruins. Tinha alguns lá que estavam muito ruins mesmo. Falta, assim, de um cuidado mínimo de apresentar um trabalho, tipo assim, uma gambiarra. Eu aceitei, só reduzi um pouco a nota, mas daqui para frente eu não vou aceitar, não. Porque a gente tem que se preocupar com o que a gente faz, e fazer sempre da melhor maneira, e respeitar quem vai vir. Né? Eu, por exemplo, me preocupo, o Chico também, em fazer o nosso melhor. O nosso melhor pode ser até não tão bons para vocês, mas é o máximo que a gente pode fazer. E tem aluno aí que realmente parece não se preocupou com isso. Né? Na hora de fazer o questionário, fez um rabisco qualquer em cima de um papel amassado, às vezes até sujo, fotografou com o celular numa posição inadequada, ficou em alguns pontos com sombra. A letra, então, nem se fala. Né? A letra, em alguns casos, estava realmente ilegível. Né? Eles estão perguntando de qual apresentação? É do primeiro, não da semana passada, daquela que tinha uma tabela para preencher. Mais algumas perguntas para responder. Certo? É a primeira. Na segunda eu nem olhei não, tá, gente? A segunda eu não tive tempo de olhar, não. É a primeira. Cadê as notas? Da primeira, sim. Já está lá. Onde é que eu posso achar ela? Você vai achar lá no Moodle, no mesmo lugar que você colocou. Tem um lugar lá que é consultar as notas. Entendi. Por outro lado, né, felizmente, teve trabalhos excelentes lá, muito bons mesmo. Né? Às vezes a gente pensa o seguinte, talvez pelo recurso da pessoa no momento, ele não teve condição de fazer. Né? Às vezes não tem um computador disponível, um editor de texto disponível naquele momento, aí ele pegou o quê? Rabiscou lá no papel, tirou a foto com o celular e mandou. Tudo bem, nada contra fazer isso, né, de tirar foto e mandar pelo celular. Só que podia fazer com mais cuidado, escrever com a letra melhor, procurar fazer com que a gente entenda o que está sendo comunicado ou tentado comunicar. Né? Eu costumo dizer o seguinte, eu até coloquei aqui para deixar bem claro, isso aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. É fundamental entender bem a pergunta, elaborar corretamente a resposta e repassá-la de forma correta, segundo critérios estabelecidos. Tudo isso aqui é importante, gente. Quando um professor elabora uma questão, ele está dando uma aula lá e elabora a questão. Às vezes vocês nem sentem, mas quando ele faz uma pergunta, ele elaborou aquela questão. Ela não saiu no ar assim, ele não perguntou por perguntar. Quando um professor faz uma pergunta, ele quer saber geralmente é o entendimento do aluno com relação ao que foi explicado. Ele quer obter alguma informação do aluno. Então, ele já elabora uma pergunta baseado na forma que ele quer que se apresente a resposta para ele. Aí o aluno, a primeira coisa que ele tem que fazer, procura entender o que o professor perguntou. Depois que ele entendeu, não, o professor quer isso, não vou falar com ele outra coisa, eu vou explicar isso, porque é isso que ele quer saber. Aí você elabora a resposta. Não responda de qualquer maneira, não, porque se responder de qualquer maneira, o professor pode não entender o que você está querendo dizer para ele, e o resultado é ele não ter a resposta que ele está esperando, ele pode entender outra coisa. E com aquela outra coisa, ele vai dizer uma terceira coisa e você acaba não entendendo, quer dizer, a comunicação morre. Então, ele elabora a questão,
pergunta, você procura entender o que ele perguntou. Se não entender, pergunta. Depois você entendeu, aí que você vai elaborar a resposta e passar a resposta para ele, né? Eu costumo também citar o Google, que o Google é um exemplo incrível do que acontece. Quando você está fazendo uma pesquisa lá no Google, você está digitando uma frase, antes de você terminar a frase, ele já colocou 14 mil respostas, 1 milhão de respostas lá. A pergunta do professor, na hora que ele pergunta, costuma acontecer isso na sala de aula. Ele está perguntando, antes dele acabar de perguntar, um monte de gente já respondeu. Como que pode acontecer uma coisa dessa, né? Antes de terminar a pergunta, a pessoa já respondeu, quer dizer, não pensou na resposta, né? A resposta não está de acordo com o que ele quer saber. Então, siga esse conselho aqui, que vai ser bom para todo mundo. Por quê? Porque aí a gente consegue passar para vocês o que estamos aqui para fazer. Tá certo? Não se preocupe em demorar a responder, né? Não tem problema nenhum. Eu faço a pergunta, você responde na hora que der para responder e do jeito correto. É importante que seja do jeito correto, tá certo? E quando vocês vão fazer um relatório de atividade, vão pensar bem o que o professor está querendo, o que está perguntando sobre aquele ponto. A partir daí, vocês elaboram o relatório. Geralmente, a gente dita os critérios que a gente quer que vocês respondam. Tá certo? Se não ficou claro nos primeiros, daqui para frente a gente vai procurar deixar mais claro. Uma outra coisa que aconteceu lá, aconteceu muito mesmo, essa dúvida aí, que já é uma coisa mais técnica, né? Muitos alunos estão confundindo o termo resistor com o termo resistência, são duas coisas totalmente diferentes. Resistor, gente, é o componente. Então, quando se faz a pergunta assim, qual é a resistência do resistor? Tá certo? Eu estou querendo saber a resistência do componente. Né? O que a potência tem a ver com o resistor? Muita gente respondeu lá que a potência, por exemplo, é maior se a resistência for maior. Né? Não, a resposta correta é a potência dele é maior em função das dimensões dele. Um resistor que tem potência maior significa que é um resistor que fisicamente ele é maior. Ele pode até ter uma resistência pequenininha. Né? Na realidade, acontece mais isso. Um resistor pequenininho, né, de resistência ôhmica muito grande, geralmente tem uma potência muito pequena. E um resistor de resistência ôhmica muito pequena, geralmente ele tem as dimensões grandes. Por quê? Porque se ele tem uma resistência ôhmica pequena, vai passar mais corrente por ele e ele vai esquentar mais. Entende? A potência é função quadrática da corrente, não da resistência. Então, a resistência pode ser pequena e a potência é grande, ou o contrário. Né? Então, não tem a ver muito, né, com o valor da resistência, mas muito com o tamanho do componente, porque tem que ser grande para dissipar mais o calor, para colocar o calor produzido dentro dele para fora, jogar para a atmosfera. E um resistor muito pequeno não tem essa capacidade. Então, a resposta que vocês tinham que ter dado lá é, quanto maior as dimensões, né, do resistor, maior a sua resistência, maior a sua potência, maior a potência dissipada. Tá certo? Basicamente é isso, gente. Eu não quero delongar nessas observações, mas toda vez que tiver uma coisa para falar sobre o questionário, sobre o relatório, assim, eu vou colocar no início da aula, tá certo? Vou passar para essa exposição aqui, que tem uma coisa aqui que eu acho melhor mostrar para vocês. Essa figura aqui, ó. Para a gente padronizar, daqui para frente nós vamos usar um padrão de relatório. Por exemplo, a aula de hoje, serão realizadas algumas simulações aqui. E à medida que for sendo feita, se for possível vocês anotarem nessa tabela que já está disponível aí, ou vocês anotarem o resultado em papel e depois passar para essa tabela, certo?
e na hora de fazer o relatório, responder em cima dessa tabela, essas tabelas, né, elas estão em Word, então você já pode escrever direto em cima dela, pode fazer alguma edição à vontade, mas utilizem essa tabela, não pegue um papel, né, e rabisca, não. Você pode imprimir essa tabela e escrever à mão, não tem problema nenhum, e depois tirar foto e mandar, não tem problema nenhum. Então, vamos seguir isso, essa formatação, porque é uma formatação que se aproxima mais de um trabalho técnico. Então, eu vou fazendo a simulação para vocês e vocês vão colhendo o dado, anotam onde quiser e depois transfiram para cá, né? Tem os lugares para fazer as observações, estão tudo. Então, o que eu quero receber é isso aqui preenchido. E eu combinei com o Chico fazer o seguinte, nós não vamos recolher relatório toda semana, não. Nós vamos fazer isso sempre ao final da unidade. Então, os relatórios serão entregues quinzenalmente. Esse, por exemplo, é para ser entregue daqui a 15 dias. Quer dizer que semana que vem vocês não precisam entregar nada, não. Isso aqui só preenche, guarda, e semana que vem vocês vão ter outra aula, na próxima segunda, vai ter um questionário também, e aí vocês entregam todos juntos no mesmo arquivo, preferencialmente. Fica melhor para vocês e para mim que vou corrigir, porque eu gosto, quando corrijo um trabalho, olhar tudo, não gosto só de passar o olho, não. E quando fica muito trabalho, muito material, eu não tenho tempo para isso, eu acabo não fazendo o meu trabalho bem feito. Entenderam? Podem perguntar aí se alguém está com alguma dúvida. Está ouvindo bem, Chico? Tranquilo. Ori, Oi. Essa tabela aí já está no... Ela já está. Ela está lá no Moodle, na aula da unidade 2. Aí está a aula 1. Aula 1, unidade 2. Tá certo? Está disponível lá, pode baixar a hora que vocês dão download, na hora que vocês quiserem, tá legal? Bem, então agora vamos à prática, né, meninada? A prática de hoje, o objetivo principal da prática de hoje é a utilização do multímetro digital. Ari. Oi. Desculpa te incomodar. Não incomodou. Minimiza essa tela. Essa daí. Tira ela daí. Obrigado. Ficou bonito aí, Chiquinho? Preencheu a tela aí? A minha aqui está preenchida. Tá bom. Beleza, então ótimo. Se ficar maior, melhor. Se qualquer coisa que eu fizer que não estiver de acordo, aí você pode dizer que eu corrijo na hora. Tá? Bem, gente, o que nós vamos fazer, então? Usando o celular, aí quando ficar maior, fica mais fácil de ver. Maior já é difícil, né, Chico? Imagina, no celular. Mas então aí, ó, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fontes de tensão. Tá? Vamos chamar isso de fonte de tensão. Né? Essa aqui, ó. Fala com o pessoal que está com lápis, borracha, caneta, qualquer coisa para escrever em papel. Exatamente. Vocês vão anotar um monte de coisa aí que depois vão transcrever para a tabela. Tá? Eu vou falar bem devagarzinho para vocês irem tendo tempo para anotar e se armarem do papel aí. Então, veja bem, nós temos duas pilhas, observe aqui, ó, uma é do tipo AA e a outra é AAA. Uma é maior que a outra. Essa menorzinha aqui, ó, o AA é chamada de pilha palito. Mas nesse instante não vão preocupar com a pilha, não. Vou entender que isso é uma fonte de tensão. E nós vamos medir a fonte, o valor da tensão da fonte de tensão. Aqui, ó, é um pack que tem lá dentro 2 pilhas, e aqui um outro pack que tem lá dentro 3 pilhas. Nós vamos fazer a mesma coisa, medir as tensões nos extremos desse pack. E aqui, ó, tem uma bateria. Nós vamos fazer a mesma coisa. A bateria, para mim, é uma fonte de tensão e morreu aí. Tá? Quando a gente for usar o medidor de tensão, veja bem aqui, ó, eu tenho aqui o multímetro, já conhecido os seus, da aula da semana passada. Ele mede, só para lembrar, resistência, tensão contínua, né, nessa faixa aqui de valores, tensão alternada e corrente. Né? A maioria dos medidores tem mais outras coisas para medir. Esse aqui é o medidor do nosso simulador, então ele é bem simples.
E ele deve estar sempre com essa chave na posição off, aqui, ó, desligado. Você só vai ligá-la na hora que você efetuar a medição. Aí você vai colocar na escala que você escolher. Essa escala pode ser uma escala de tensão contínua. O que diz que é contínua é esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo é de tensão contínua. O símbolo de alternada é esse aqui, ó, uma cobrinha. A diferença de uma tensão contínua com uma tensão alternada é que a tensão contínua, ela fica, a fonte de tensão contínua, os terminais dela têm a polaridade constante, não muda com o tempo, em qualquer momento a polaridade é a mesma. E a tensão alternada alterna as polaridades. Olha, é contínua, quem é positivo fica negativo e alterna n vezes por segundo, isto é, modifica a polaridade numa certa frequência, mas isso é assunto para mais tarde. Hoje nós vamos trabalhar com fonte contínua, é o caso mais simples que tem, por quê? Porque não muda de polaridade, o parâmetro que ela tem é só a polaridade que está lá definida e o valor numérico, o módulo da tensão elétrica. É a mais simples e é o mais comum também, certo? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar uma pilha, por exemplo, pilha 1, vocês vão chamar ela de fonte 1 aí na tabela de vocês. Observe aqui, ó, vou aumentar para ver. O que essa pilha tem registrada nela? A polaridade, o mais aqui. Esse outro lado é o menos, não precisa de pôr o mais e o menos, mas um lado é mais, outro é o menos. Tem algum tem o mais e o menos. O valor dela, cara, 1,5 volt, é o valor normal de uma pilha, né? A gente chama isso de valor de unidade, de unidade celular, quer dizer, o dispositivo produz essa tensão. É uma característica da produção eletroquímica da fonte. E o AA é o modelo dela, né, que está relacionado com a capacidade de corrente que ela pode fornecer. Eu vou pegar essa ponta de prova aqui, ó, e ligá-la do terminal positivo. E vou pegar essa outra ponta aqui, ó, e ligá-la no terminal negativo. Olha bem aí. Eu liguei o correto, certo? Esse terminal vermelho aqui, onde está escrito V, MA e ON, é o terminal comum, né? Ele serve para medir corrente, tensão, corrente e resistência, e é chamado de polo vivo. Ele deve ser ligado sempre no terminal positivo. O outro lado, que é o lado comum, às vezes chamado de terra, ligado ao terra do circuito, é o terminal negativo, geralmente representado com a cor preta. O positivo é sempre vermelho, é padrão isso. Então, o vermelho eu ligo no positivo e o preto eu ligo no negativo. É a medida correta, é a maneira correta de ligar. Feito isso, eu já posso utilizar o instrumento. Aí eu vou mandar simular e vou colocar a chave em cada uma dessas escalas aí, ó. Primeiro eu coloquei na escala de 600 volts. Olha o valor que deu aí, ó. Esse aqui é um display de 6 segmentos, ele vai indicar a leitura com 6 segmentos. Ele está indicando 1 aqui, ó, 1 volt. Se você fosse indicar 10, teria 1, 0, e se fosse indicar 100, seria 1, 0, 0. Ele está indicando 1 volt. Ficou 1 totalmente à direita do instrumento. É para anotar o valor. Faça favor de anotar esse valor, porque lá na tabela tem um local para você preencher. Nessa outra aqui, ó, escala de 200 volts, já está marcando 0, 1 e 1,5, né? Já está uma indicação mais próxima do valor, né? Aliás, próxima do valor, né? Está dizendo que essa pilha aqui, ou essa fonte que é uma pilha, ela tem uma tensão de 1,5. Nessa outra escala aqui, ó, também diz que é 1,5, mas ela fornece mais uma casa decimal. Se fosse, por exemplo, 1,51, ela indicaria. Nessa outra posição aqui, não. Se fosse 1,51, ele não indicaria, continuaria indicando esse valor, porque a vírgula está aqui, ó. Quando você muda a chave seletora, você muda a posição da vírgula, você está mudando a resolução do instrumento. Tá? Então, veja bem, ó, passei a vírgula para cá. Onde que está a vírgula? Ó, vou voltar para o 200 aqui, ó. A vírgula está na penúltima, agora já está na antepenúltima, está vendo? Na antepenúltima eu terei uma ideia mais clara de um valor menor, porque eu teria
valores nessas duas últimas casas aqui, ó. Como o valor é 1,5, é 50, mas se fosse 1,45, estaria 1,45 aqui, entendeu? E na outra posição, não. Na outra posição não tem como parecer. Como é que marcaria 1,45 se a vírgula, no caso, está aqui? Não tem como. Então, essa escala aqui, ó, é mais adequada para fazer essa leitura. Agora, veja essa outra aqui, ó, uma escala de 2. Essa escala de 2 para mim aqui é 2 volts ou 2.000 milivolts. 2 volts e 2.000 milivolts é a mesma coisa. Então, o que é que está marcando aqui? 1.500 milivolts. É uma escala ótima para fazer leitura, por quê? Porque se essa pilha, por exemplo, o valor dela for 1.501 milivolts, ou 1,501 volt, estaria escrito aqui 1.501. A medida seria bem mais precisa. Observe que a escala, quando ela está mais próxima do valor da fonte, ela apresenta mais dados e a medida fica mais adequada. Observe que aqui tem 4 dígitos, vai se aproximar mais do valor. Já essa outra escala aqui, ó, de 200 milivolts, marcou 1, por quê? Porque vocês viram na última aula, com o Chico falando lá, que quando aparece 1 aqui, significa que houve sobrecarga da escala. O valor medido ultrapassou o limite da escala. Não quer dizer que vai danificar o instrumento, só ele não tem capacidade para medir aquele valor naquela escala. Aí ele fica sobrecarregado e aparece o símbolo aqui de sobrecarga. Tem instrumento que, quando acontece isso, dá um apito, né? Toca um barulhinho lá para dizer que ultrapassou a escala. Como esse instrumento é básico, a maneira mais básica de dizer que houve sobrecarga é para um tracinho. Conseguiram anotar tudo, gente? Escala de 600, escala de 200, escala de 20, escala de 2, escala de 200 milivolts, ou 0,2 volts, que é a mesma coisa. Vamos repetir. Oi? Vamos mudar agora o quê? A fonte. Vamos passar para a fonte 2. Eu só vou trocar a fonte. Então, eu pego aqui a fonte, encosto ela lá, tiro ela daqui e vou colocar no lugar dela uma outra pilha. Observe aqui, ó. Como a pilha é menor, o que aconteceu? Ela não encostou ali, aí eu tenho que pegar a ponta e ligar lá, pronto. Aí vai indicar. Eu cometi um erro aqui que eu sempre faço nessas aulas de simulação. Toda vez que for parar a medida, põe no off. Por que põe no off? Primeiro você tira o instrumento do circuito, você desliga ele, você economiza a bateria dele, tá? E a partir daí seleciona a escala, sempre girando nesse sentido aqui, tá, gente? Não vão passar para a escala de volt girando em sentido contrário aqui, não, porque vai percorrer muita escala e vai entrar em escalas perigosas. Por exemplo, escala de corrente, eu não devo ligar uma bateria na escala de corrente, senão eu vou queimar o instrumento. Ou na escala de resistência da mesma forma. Então, tem que ser nesse sentido aqui, o sentido anti-horário. E sempre da escala maior para a escala menor. Por quê? Porque se eu não sei o valor da tensão elétrica daquela fonte e já começar de uma escala menor, já posso sobrecarregar o instrumento. Começa da maior, seja qual for, aí você tem segurança. E observe que quando a chave vai mudando de posição, ela sempre passa da maior para menor. Então, na escala de 600 volts, olha o valor que ele mediu. A mesma coisa do caso anterior. As medidas agora vão se repetir, porque uma pilha de 1 volt AAA é igual a uma pilha de 1 volt AA. Olha aqui, ó. Vocês vão chegar a essa conclusão. Os valores são os mesmos. É só mais uma praticazinha, né? Ficou claro? Vocês conseguiram anotar tudo? Vamos pegar a fonte 3 agora. O que é a fonte 3? Eu tiro essa pilha daqui e ligo o pack aqui, ó. Esse pack aqui é tipo uma caixinha, né? Que tem 2 pilhas lá dentro. Eu pego o terminal positivo do medidor, ligo aqui, ó, no vermelho,
pego o terra ou negativo. Oi? Eu sou meio ruim para isso, tá, gente? Chico que gosta de me gozar, ainda bem que ele não está me gozando hoje, tá aí, ó. Eu estou segurando para não rir aqui. Mas tem muito aluno que ainda está fazendo a mesma coisa. Olha lá. Mas, gente, esse óculos meu, sabe? Pronto, beleza. Graças a Deus. Para mim, isso aqui é uma tristeza, viu? Todo mundo tem suas limitações, né, gente? Então, eu vou aumentar aqui, vou dar um zoom aqui, olha aqui. Liguei o vermelho no terminal vermelho do PAC, e o preto no preto, pronto. Então, essa fonte está ligada direto já no medidor, está ligado direitinho aí. Agora, só para medir, vamos fazer a mesma leitura. De novo, a chave não está lá no ó. Na escala de 600, quanto que marcou? 003 ou 3, né? 3 casas decimais. Aqui vai acontecer a mesma coisa na de 200. O 3, eu passei a vírgula para cá e vai marcar 3. Aqui ele vai marcar 3 também, mas de uma forma diferente, porque se tivesse alguma coisa em termos de casa decimal, ele mostraria. Na de 2, melhor ainda, que aí passou a ter o quê? Na 2, são 3, de 2 ele vai estourar o instrumento, né, ali. Estourar a faixa, não vai explodir o instrumento, é lógico, né? Então, vamos, para não fazer confusão, na escala de 600, marcou 003 ou 3, na escala de 200 é 3.0, na escala de 20, 3.00, na escala de 2, sobrecarregou a escala, porque o valor do PAC é 3 volts, e tá na escala de 2 já está inferior. E aqui mais ainda. Então, qual que é a escala mais adequada? Essa aí, não é isso? Alguma pergunta? Vamos desfazer e mudar a fonte. Vamos usar agora a fonte 4. Fonte 4 é o outro PAC com... vou ser mais esperto aqui agora. Vou pôr ele aqui, ó. Entendi. Pronto, liguei lá. Ó. Esse aqui talvez ele não fica bem. Vamos fazer o teste aqui, ver se deu. Escala de 600. Pronto, ó. Olha que importante, gente. Na escala de 600, ele marcou 4, 004. Agora, vamos pôr na escala de 200. Ele marcou 4,5. Olha a diferença. Na escala de 600, ele não marcou 4,5. Por quê? Porque a vírgula está à esquerda, aqui, à direita, desculpe, do 4. Então, não aparece nada, só tem 3 dígitos. Na de 200, eu movi a vírgula para uma casa para a direita, então ela veio para cá. Aí pode aparecer o 5. Já que são 3 dígitos e meio, né, a vírgula tinha que estar nessa posição aqui, então já dá uma precisão maior. Isso quer dizer que a fonte, o PAC, né, que são 3 pilhas, está fornecendo uma tensão de 4,5 volts. Veja a mesma coisa na escala de 20, ó. Joguei a vírgula mais para a esquerda de novo, aí deu 4,50. Qualquer valor acima do 4,50, até um pouquinho abaixo, ou até abaixo, ele indicaria que tipo 4,45, 4,55. Então, essa escala dá bastante informação sobre o valor da grandeza. Já essa aqui, ó, eu estou usando a escala de 2 para medir uma tensão bem superior, então ela sobrecarregou, mas ainda nessa escala aqui, ó. Posso passar para o outro? Se vocês não conseguirem precisar de alguma informação, pode... Rapidão. Repetir? A escala de 600, a primeira que eu falo. Sem dúvida. Vamos lá. Olha lá. Valeu. Nossa, obrigado. Tá. Vou pegar agora a bateria, né? Vou ligar a bateria lá, vou ver se encaixa ela direitinho lá. Encaixou. Aí, Chico não vai poder rir agora, não, Chico. Observa a bateria aí, gente. Dá uma olhada nela, ó. Terminal positivo, terminal negativo. Esses terminais estão ligados aqui de uma maneira que não dá para enxergar, de tal forma que o vermelho recebe o potencial positivo e o preto de baixo o negativo. Então, já liguei direto aqui.
Esse aqui é a categoria dela, da bateria, e esse é o valor que ela fornece, 9 volts. Tá certo? Aqui dentro tem um conjunto de células, cada célula é uma pilha, pode-se dizer, que produz essa tensão elétrica aqui. Vamos confirmar. Vou ligar vou pôr no zero aqui, mais uma vez eu esqueci. No laboratório vocês não esquecer não, tá, gente? Simulação a gente descuida. Vamos ver, então. Ó. Escala de 600. 9 volts. Cadê a vírgula? Não tem, senão marcaria 0090, né? Na escala de 600 é uma escala muito grande, não dá. Escala de 600 é para medir 100 volts, 200, 300, 400, 500 e alguma coisa, até 600. Não vai medir 9 volts na escala de 600. Nem de 200, cara. 200 ainda dá, mas se tiver qualquer coisa acima aqui do 9, aqui, ele não mostra. Na escala de 20, aí já mostraria, cara. De 20 é mais adequado. Se fosse 9,41, indicaria aqui. Na escala de 2, como se diz, sem chance. E nem nas de 200 milivolts. Então, repetindo aqui, ó, escala de 600, escala de 200, escala deu 0,9.0, na escala de 20 deu 9.00, na escala de 12 sobrecarga, não há medida, na escala de 200 sobrecarga, não há medida. Então, observe que nós fizemos leitura de 5 fontes, uma pilha A, pilha média, uma pilha AAA, pilha pequena ou pilha palito, um pack com 2 pilhas, um com 3 e uma bateria. Agora nós vamos fazer associação. Deixa eu ver onde que tem associação. Aqui, ó. Observe o que, que tem aqui, ó. Isso é uma associação de 2 pilhas, é uma fonte que é constituída pela associação de 2 pilhas. Observe que o vermelho eu liguei lá em cima, no positivo, o preto aqui embaixo, aliás, deixa eu inverter aqui, vamos começar aqui. Vou começar do começo. Não esquece de fazer chamada não, tá? Tá. Chico, posso te pedir para me lembrar quando estiver chegando a hora? Já 50 minutos, não? Já? Não, faltam 10. Nossa. Eu falo demais, né, gente? Sou falador nato. Olha aqui, ó. Então, nós temos aqui uma fonte, né, de energia, uma fonte de tensão elétrica, que é constituída pela associação de 2 pilhas AAA. Eu liguei o vermelho no positivo, preto no negativo. Eu vou poder medir essa. Mas observe um detalhe aqui, ó. O preto da pilha, esse terminal de baixo dela aqui, está ligado no positivo da outra pilha. A gente chama isso de associação série, porque uma está em série com a outra, forma tipo um trem assim, sabe? Uma junta com a outra. Vocês vão estudar isso com muito detalhe lá na teoria. Tá? Isso é uma associação série, sendo que o negativo está ligado no positivo. Quando você tem uma associação série de 2 pilhas com o negativo ligado no positivo, ou o contrário, o negativo ligado no positivo, quer dizer, polos com polaridades diferentes, ligados um no outro, a gente chama de série aditiva. Por quê? Porque soma os valores, entendeu? Então, se uma pilha é de 1,5 e a outra de 1,5, quando você faz essa ligação, obviamente vai aparecer 3 volts aqui. É o que nós vamos comprovar. Ó. 3 volts. Vou começar lá da escala de 600. Aqui, ó. 600... 200, 20, 2 sobrecarregou, já que são 3, né? 200 milivolts, mais sobrecarregado ainda. Pegaram? Vocês vão precisar depois colocar esses valores lá na tabelinha. Por isso eu vou repetir. Na escala de 600 é o 003, né? Portanto, só 3, porque não conta o 0 à esquerda. 200, 03.0, isto é 3.0. 20, 3.00, 2 sobrecarga e 200 sobrecarga. Vou fazer uma alteração. O pessoal está perguntando o que é para colocar no tipo e no valor nominal. O valor nominal da bateria, da pilha, é 1,5 para cada um. Tá certo? Aí você soma os dois, coloca
3 volts como valor nominal, tá, gente? Lá na tabelinha, para saber que já é feita a conta. Então, coloca 1,5 mais 1,5. Acho que 1,5 mais 1,5 fica mais informativo. E aqui a medida feita, e no outro a medida feita, tá? Para cada escala. Eu não estou sabendo controlar o tempo, não. Vamos terminar a aula daqui 1 minuto, e na aula que vem nós vamos continuar, tá? Vou fazer uma coisa aqui que eu acho bastante interessante, que é o seguinte, eu vou inverter uma pilha. Vou inverter. São 14h30, ainda dá tempo ainda. Tem mais 10 minutos, ótimo. Beleza. Olha aqui, ó, o que eu fiz? Eu liguei o polo negativo com o polo negativo. Né? Antes estava negativo com positivo, agora é negativo com negativo. Quer dizer, estão em série ainda, e essa série é chamada de série subtrativa. As duas, a soma é algébrica, então é uma menos a outra. O resultado é sempre o valor da maior menos o valor da menor. Se você tiver qualquer fonte, né, ligada em série subtrativa com qualquer outra fonte, o resultado é sempre o valor da maior fonte menos o valor da menor fonte, com a polaridade resultante da maior dela. Então, por exemplo, se você tiver um de 10 em série subtrativa com um de 5, você tem 5, 10 menos 5. E a polaridade que fica lá nos extremos é a polaridade da maior. Tá certo? Como as duas são iguais, vai ficar 1,5 menos 1,5, é zero. Zero não tem polaridade, né? Não tem diferença de potencial. O instrumento simplesmente vai marcar zero. É o que nós vamos mostrar aqui, ó. Na escala de 600, ó lá, marcou zero. Na escala de 200, marcou zero. Na escala de 20, marcou zero. Aqui, quer dizer, não tem sobrecarga, por quê? Porque não tem nada, não existe tensão elétrica aí. Tá claro? Vamos fazer essa mesma coisa usando 3 pilhas. Nós temos aqui 3 pilhas. 3 pilhas. Essa ligação aqui, ó, negativo no positivo, negativo no positivo, elas estão em série aditiva. Não tem nenhum positivo com positivo, nenhum negativo com negativo. Então, é série aditiva. Portanto, as 3 vão se somar. Então, nós temos 3 pilhas AAA ligadas em série aditiva. Portanto, vai marcar o quê? Você já deve estar sabendo que vai marcar 4,5, né? 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Na escala de 600, você não consegue enxergar isso, por quê? Porque a vírgula está muito à esquerda, não tem como. Se tivesse mais um dígito, poderia. Na escala de 200, já deve marcar, 4,5. E na escala de 20, melhor ainda, né? É 4,50. É sempre assim, a escala mais próxima, ela oferece mais informações, né? Tem mais números que aproximam a medida do valor real. Aqui vai sobrecarregar, óbvio, e aqui também. Agora, vamos fazer uma outra coisinha aqui. Vamos inverter uma das pilhas, colocar ela em subtração. Vamos pegar essa pilha aqui, ó, invertê-la. Só dou uma ajeitadinha aqui para chegar no lugar. Pronto, inverteu. Vamos fazer tudo de novo. Vamos medir em todas as escalas. Dá para você já deduzirem, né, que essa aqui, ó, negativo com negativo, 1,5, 1,5, elas se anulam. Dá uma resultante zero. Né? Zero em série com a outra, né, que as duas, isso é um circuito que a gente chama de circuito série, né? Vocês podem entender assim, ó, é 1,5 menos 1,5 mais 1,5. Porque se você for somando os potenciais, né, de cima para baixo, esse aqui tem 1,5 em relação a aqui. Aqui tem menos 1,5 em relação a aqui. E esse ponto tem mais 1,5 em relação a aqui. Então, tem o quê? 1,5 menos 1,5, zero. Mais 1,5, 1,5. Portanto, vai marcar aqui 1,5. Vamos para rodar para comprovar isso.
1,5, tá vendo? 1,5 nada, é 1, né? Está na escala de 600, na escala de 200 já mostra 1,5. Na escala de 20, 1,50. Na escala de 2, 1.500, isto é, 1,5. E aqui sobrecarregou. Então, qual a comprovação que a gente pode ter com isso aqui? Que a tensão que vai aparecer é a somatória algébrica dos valores. Se elas estão em série aditiva, é sempre o valor de uma menos a outra, e isso é série subtrativa. E a série subtrativa, você é uma menos a outra, ou mais ou menos a outra, dependendo. Se eu inverter essa aqui, por exemplo, ó, o que vai acontecer? Essa anula a outra. Vamos fazer isso aqui, ó. Acho que é interessante para fazer para vocês aqui, ó. Essa aqui não tem na tabelinha, não. É só uma observação. Eu vou inverter essa aqui. Enquanto eu vou invertendo, vocês vão calcular o valor que vai dar para mim. Qual o valor que vai aparecer no aparelho? Olha aqui, ó. Menos com menos, 0. Então, essas duas não existem, uma anula a outra. E essa aqui? Vai ficar só ela, não tem ninguém anulando o valor dela, só que a parte de cima aqui é negativo. Então, aqui ó, vai fazer aqui em cima vai ficar negativo. Se daqui, desse ponto para esse, não há tensão elétrica, ou diferença de potencial elétrico, o potencial daqui é o mesmo daqui. Vocês vão guardando essas informações. Se esse potencial daqui é o mesmo daqui, é o potencial da pilha de baixo. Então, aqui está com menos 1,5 volt, esse menos 1,5 volt vai aparecer aqui. E aqui é mais 1,5 volt. Quer dizer, o medidor vai marcar 1,5 volt, só que o vermelho dele fica no menos 1,5 volt, e o preto dele no mais 1 volt. Então, vai aparecer 1,5 volt aqui, invertido. Como que o medidor faz? O medidor, ele vai indicar aquele valor, com um tracinho aqui, ó. Esse menos indica que os terminais, as pontas de prova estão em lugares, estão trocadas. O vermelho tinha que estar lá embaixo, porque lá embaixo que é positivo, e o preto lá em cima. Então, o valor que ele vai indicar são os valores da pilha de lá de baixo, ó. Exatamente o valor da pilha que sobrou, que não foi neutralizada, só que com negativo. Toda vez que o instrumento indicar um negativo, significa que a polaridade está invertida, né? Que as pontas de prova, elas estão invertidas. Na realidade, é bom você entender assim, se está negativa, igual está aqui, significa que o terminal vermelho está recebendo o negativo. Tá? Só isso. Aqui é negativo em relação ao outro lado. Então, você, além de determinar o valor módulo da tensão da fonte, você ainda determina a polaridade. Se não ficar o negativo, o vermelho, o lugar que você ligou a ponta de prova vermelha é positivo. E a ponta de prova negativa, aliás, a ponta de prova preta, é ligada no negativo. Então, para ficar mais claro, 1,5 volt com menos significa que o vermelho está negativo e o preto está positivo. Só isso. E tem uma tensão elétrica de 1,5 volt. Ari, mas no caso dessa imagem aí, os dois estão positivos. Como? No caso dessas pilhas aí, os dois estão no polo positivo. Sim, mas o que importa para o aparelho é a fonte total, tá certo? Olha aqui, ó. A fonte total é o resultado das três. Tá? Ele não olha isoladamente uma da outra, não. Ele está enxergando que, antes que eu pus a seta aqui, ó, tem um potencial em relação ao de baixo. E se esse potencial for positivo, se o vermelho estiver recebendo um potencial positivo em relação ao de baixo, ao preto, o menos some. Mas se esse terminal aqui for negativo, estiver recebendo uma tensão elétrica, cujo polo negativo está aqui em relação, aí aparece o negativo. Então, aqui em cima, apesar de estar ligado no terminal positivo da pilha, né, esse ponto onde está o medidor aqui, esse terminalzinho aqui, ó, é negativo, só que é negativo em relação a quê? Aqui embaixo,
porque você colocou a ponta de prova aqui. Se você coloca essa ponta de prova aqui, ó, se você colocar essa ponta de prova, se eu conseguir fazer isso, opa, é setinha, né, Chico? Não é a mão. Aqui, ó, se você pôr a ponta de prova aqui, ó, o que ele vai marcar? Ele vai marcar o que existe daqui para cá. Esse ponto aqui é positivo em relação aqui, ó. Então, ele vai marcar o quê? Vamos simular lá, ó. Entendeu? 1,5. E sem o menos, tá vendo, cara? Não tem o menos. Por quê? Porque aqui é positivo em relação aqui. Né? Vocês devem guardar o seguinte: tensão elétrica é diferença de potencial entre dois pontos. Então, quando você está considerando dois pontos, ligando ao circuito ou ligando o medidor lá, veja o que existe entre os dois pontos, não intermediariamente. Então, daqui para cá, só tem essa pilha. As outras estão fora, cara, elas estão desligadas. Né? Se tem um componente ligado no circuito e só tem um terminal ligado, ele não existe para o circuito. Então, essa pilha aqui só tem um lado, essa pilha aqui só tem um lado aqui, ó. Só tem um lado ligado aqui no medidor, mas o outro não está, assim como essa outra, cara. Então, elas não existem. Se você tirar essas duas pilhas, jogar fora, continua a mesma leitura, quer ver? Vamos fazer. Eu vou tirar a pilha de lá, ó. Tirei a pilha, a outra já está fora. Aí eu vou pôr para medir, cara. Mudou alguma coisa? Nada. Por quê? Porque só tinha um terminal lá, entendeu? Então, quando estava antes, do jeito que estava antes, aqui, ó, vai marcar, o que ele vai marcar? Ele vai marcar 1,5. Na realidade, ele não está medindo a diferença de potencial da pilha, ele está medindo a diferença de potencial desse ponto em relação a esse. Aí nós temos entre esse ponto e esse aqui o quê? 1,5 menos 1,5, porque tem 1,5 se opondo a esse 1,5 aqui, ó, mais 1,5. Aliás, menos 1,5, desculpe. Vou fazer de novo. Ó. Daqui para cá é 1,5. Daqui para cá é menos 1,5, porque o negativo está aqui. Então, um anula o outro. Se esse anula um anula o outro, sobrou esse. Então, o voltímetro, na realidade, vai medir o valor dessa pilha aqui. Ó. Só que o negativo dela está em cima, está aqui. Está para cima, está mais próximo dessa parte de cima. Por isso que ficou menos aqui. Entendeu? Pelo amor de Deus, fala que entendeu. Sim. Tô brincando, tá, gente? Só tô relaxando. Tá. Então é isso, tá? Qualquer dúvida, pergunte, tá, gente? Porque nós estamos agora, nesse momento, no primeiro ano, na parte mais importante da construção da casa, que é a sua formação como técnico. Nós estamos no alicerce. O alicerce ele tem que ser construído bem devagar e bem feito, porque se ele não for construído dessa forma, e aí você entra na segunda parte, que é a edificação propriamente dita da casa, ela vai ruir. Aí não adianta nem pensar na terceira fase, que é o acabamento. Né? A construção, as partes mais difíceis e demoradas se referem ao alicerce e ao acabamento. O alicerce é extremo. Hoje. Pode falar. O Samuel está querendo perguntar. Ô Samuel, pode perguntar, esteja à vontade. Professor. Oi. Quando fica 200 milivolts, a sobrecarga é menos 1? Quando você usa a escala de 200 milivolts, olha aqui, ó, não é menos 1 não, tá? Está indicando que há sobrecarga. Tá, a pergunta sua é boa, tá? Interessante, porque você vai pensar que é menos 1, né? Não é menos 1, tá, gente? O tracinho aqui, ó, é sobrecarga. E o menos aqui vai continuar dizendo a polaridade, tá? O menos está dizendo que o vermelho está ligado onde é negativo e o preto onde é positivo. E o 1 aqui dizendo que o valor da sua fonte constituída dessa forma é maior do que 200 milivolts. Entendeu? Entendi. Obrigado.
Por nada. Ô, gente, então, gente, acho que vamos encerrar por hoje. Eu vou desejar para vocês aí uma boa semana. Professor, Oi. licença, eu Que fiquei rapaz simpático que tá aí. as atividades, eu não consegui. Espera, só um pouquinho, calma aí. Deixa eu tentar fazer chamada aqui, que eu sou péssimo nesse trem aqui, tá? Chamada aqui, ó. Chico tá rindo lá de mim, ele sempre ri de mim. Não tem problema não, Chico. Baixar a lista de presença, pronto. Resolvido. Pode falar, meu caro. Você fica interessante de óculos aí, simpático. Qualquer pergunta? Eu consegui mandar as atividades. Eu tentava mandar e estava dando problema de memória e não dava mais. Seu microfone está pior que é um conhecido nosso aí. Você disse que não conseguiu mandar atividade. Chico, responde para mim aí, que esse negócio de mandar atividade eu ainda sou meio... Eu não entendi. Ele disse que não conseguiu mandar atividade, por quê mesmo? Porque você não fez ela, né? Para compartilhar essa tela. Oi? Descompartilhar, né? Estava dando insuficiente de memória Só um minutinho. a operação. Agora pode falar que estava... Oi, Ari. Alô? Pronto, pode falar. É porque eu estava compartilhando a tela e agora eu tirei, demora um segundinho, tem um delayzinho aí. Você disse que o arquivo estava grande demais? Não, dá para por algum motivo estava dando insuficiência. Não ouvi, não. Você conseguiu ouvir, Chico? Eu não ouvi, não. Não consegui entender. Põe no chat aí. Beleza, escrevi aqui. Oi. A atividade da última aula lá, que era aquele gráficos, não mandaram pra ele. Pelo menos eu não achei. O gráfico não, tabela. Não, a do gráfico. Vocês tinham passado muito tempo. Que eu passei na semana passada. Agora a vozinha está bem baixinha. Gente, eu até fico feliz que vocês... cara, os caras estão mandando beijo para mim? Não, né? Sou casado, viu, rapaz? Queria tirar uma dúvida? Você pode me responder, rapaz? Claro, mas vamos por parte aqui. Ó. Esse rapaz aqui, ó, eu não sei se você está falando porque a boca dele mexe e o som parece 5 minutos depois. Esse rapaz aí sou eu, velho. Eu não sei o que está acontecendo, parece que a gente flagou. Vamos lá, vamos por parte, depois eu respondo do outro rapaz lá. Você disse que não conseguiu mandar porque não sabe por quê, que está dando incompatibilidade. Eu mandei no chat. Chico, ele disse que está dizendo aqui, ó, que deu insuficiência de memória. Quando a gente tem insuficiência de memória, é fosfosol que resolve, né? Mas o arquivo ficou 10 mega? Não entendi. O seu arquivo ele ficou acima de 10 megabytes? Eu fui conferir a gente estava 4,20 mega. É foto? É foto. Tem que compactar. Foto normalmente ocupa muito espaço na memória e na hora ultrapassa a capacidade. Os arquivos todos de qualquer relatório não podem ultrapassar 10 mega. Então, se ele for maior que 10 mega, não procure mandar, não, tá? Que ele não vai vir, porque está programado para não receber. Entendeu? Você tem que arranjar um jeito dele reduzir. Aí já é com você. Nós não podemos aumentar aqui para receber acima de 10 mega, não tem um limite aqui. Se a gente for fazer isso, vai dar problema no nosso sistema, da nossa capacidade. Aí você resolve lá, rapaz. Nesse caso... a atividade, se eu conseguir que esse tempo passado... Não, mas você tem uma semana ainda, não tem não?
Não, tô falando da tabela. Ah, tá. A primeira vence hoje, né? Sim, só que eu não mandar no prazo. Não, mas tem problema não. Você tem até meia-noite para fazer isso. Você consegue. Você vai ter que pegar ela lá e refazer de tal forma que fique com menos de 10 MB. Muda o formato da figura. Do arquivo. Vocês conhecem algum aplicativo para transformar a foto em arquivo zip? Fazer o quê? Você vai pegar a foto lá e junto com o resto lá e zipar, né? Mas o formato da foto não influencia. Por que você não pega a foto e cola ela no Word e salva lá no Word? Pode ser que dê menos memória. Beleza. Mas tem que salvar com meta-arquivo. Meta-arquivo do Windows. Aí vai ficar com menos memória. Isso. Tá certo? Isso. Aí pode ser que você consiga mandar. Depois você passa para PDF e zipa ele. Obrigado. Teve um outro que perguntou aí, cadê? Quem é? O outro rapaz aí. Os meninos já estão brincando no chat aí, Chico. Eu já vi. Vamos pôr isso para correr, é melhor. Eles ficam brincando. Então. Oi, gente. Antes de você desligar, eu queria saber. Sim. Onde é que fica a nota das atividades que a gente já fez? No Moodle. A nota. Ok, mas aonde do Moodle? Até agora você só tem a nota da primeira atividade de 0 a 100. Tem uma nota lá que é dada em percentual. Tá? Mas quando você entrar lá, você vai saber a nota. No mesmo lugar que você entrou com ela, tem a nota. A gente abre lá, corrige e põe a nota no mesmo lugar. No meu não tem nenhuma nota, não. Pode ser que eu não corrigi a sua, eu não corrigi 100%. A nota vai aparecer quando terminar o prazo da atividade. Tá, entendi. Agora você esse é o Chico que está me informando isso também, tá, gente? Eu pensava que era direto, mas como o Chico é que formatou lá o negócio lá, foi ele, na época ele estava formatando, eu não sabia disso, né, Chico? Mas é bom isso mesmo. Né? E podia ser também que eu não corrigi, porque tem uns 5 ou 6 aí que no dia que eu corrigi não tinha entregue ainda não. Aí eu não corrigi ainda não, vou corrigir durante essa semana. E vai aparecer para você também as respostas. E os comentários. Os feedbacks. Se tiver, né? Não, provavelmente não todos terão, Chico, porque muita gente não dá para fazer, não. Mas se alguém teve um que pediu para antes de sair, queria fazer uma pergunta, qual que é? Cara, já estou cansado de ver sua cara aí, ó. Desliga sua câmera aí. Esse cara ele é bonitão mesmo, olha aí. Ele vem com óculos, tudo. Esse óculos aí, né? Eu já parei a gravação, não vou parar a gravação. Deixa eu parar a gravação aqui, senão eu vou ficar gravando essa figura aí o tempo todo, não vai.